Meu nome é Sidney Piranga, sou diretor técnico da BGD. Tá? Nós estamos aqui nesse painel para discutir, né, principalmente os desafios do mercado do setor solar fotovoltaico, principalmente com várias alterações, né, e mudanças do ponto de vista da legislação. Né? A gente sabe que teve a 14300 no ano passado, mas que ela começou a ser regulamentada nesse ano através da 1059. E a resolução 1059 trouxe vários artigos que modificaram a resolução 1000. Né? A resolução 1000 ela tinha muito pouco a comentar sobre, a regular sobre a geração de energia. Né? O que a gente tinha? A gente tinha a resolução 482, a gente tinha a resolução B87. Tá? Então a resolução 1059 foi o que ela fez. Ela revogou todas essas resoluções anteriores, né? E passou a valer a 1059, que na realidade foi incluído vários artigos ou alterado alguns artigos da resolução 1000. Então a gente vai abrir esse painel para falar principalmente dos desafios, né, do ponto de vista técnico, né, jurídico e regulatório. Tá? Então eu passaria agora a palavra para a Raquel, para ela tecer alguns comentários. Tá? A Raquel é coordenadora, né, de regulação da ABGD. Tá? Então tem bastante experiência, inclusive está defendendo vários clientes, né, nesse caso principalmente da inversão do fluxo de potência, e ela vai falar um pouquinho, né, de alguns casos, né, que ela está tratando atualmente. Acho que eu vou ficar aqui sentada, né, que a gente senta aqui conversando, é um sentimento mais gostoso aqui de conversa. Realmente os desafios são muitos, né, a gente falar a linguagem, para o advogado entender a linguagem do engenheiro e do engenheiro entender a linguagem do advogado, acho que é o maior desafio. Com a resolução 1059, que trouxe aí uma inovação, né, de alguma regulação da MMGD, da microgeração e mini geração distribuída, tem desafiado, né, essa comunicação do engenheiro com o advogado. Nós temos muitos desafios, né? A gente está passando por um momento aí que é o famoso, já está famoso, né? A inversão de fluxo de potência, mas não é o primeiro desafio que a gente estamos passando e nem será o último, porque a regulação ela é dinâmica, a física ela é dinâmica também, está acontecendo, né? À medida que as nossas microgerações vão avançando, né, vão aparecer outras questões técnicas e que a gente vai precisar de mais regulações e adaptando. Então, Carlos como coordenador aqui do Estado de Goiás, né, diretor regional, então a gente queria que você falasse do panorama atual aqui no Estado, né? O que é que você tem visto em termos, né, dessa inversão do fluxo de potência, que eu acho que é o tema que mais está sendo tratado no mercado atualmente? Bom, eu acho que para nós aqui em Goiás, essa situação ainda ela não está trazendo maiores danos. Mas a gente percebe que existe uma tendência das concessionárias a seguirem um exemplo que começou lá em Minas, né? Essa situação desse fluxo reverso, que na prática, em termos técnicos, a gente não consegue identificar isso, a gente não consegue entender qual é o parâmetro utilizado para definir aí o indeferimento, né, a negativa de uma conexão, alegando que vai haver um problema de fluxo reverso. Então, esse negócio está muito obscuro, a gente tem que se preocupar a nível de Goiás, mas ainda não é uma coisa que eu não vi ainda nenhum caso específico ainda para Goiás. Né? Então, a gente tem vários problemas, vários desafios, como a Raquel colocou. Eu acho que isso em determinado momento pode acontecer aqui em Goiás também, mas os principais problemas que nós temos aqui, as principais dores que nós temos aqui em Goiás, é a falta de comunicação. Nós tivemos agora recentemente a transferência da empresa, da concessionária, para um novo proprietário, né? Nós saímos da Celg para a Enel e da Enel para a Equatorial num período muito curto de tempo. Então, a divergência nas regras internas de conexão, problemas de comunicação, mudança de canal de comunicação com o integrador, esses são os principais problemas que nos afetaram aqui no estado de Goiás.
Eu acho que vale a pena, sim, todos nós acompanharmos de perto essa questão técnica do fluxo reverso, né? Mas, assim, a princípio, o que eu tenho a dizer, assim, meu sentimento é esse, que isso ainda está um pouco distante para Goiás. Pessoal, aí alguém aí da plateia teve algum problema de inversão de fluxo reverso? Podia levantar a mão para a gente saber se aqui em Goiás, né? Então, teve, eu perguntei, tinha. Tinha? Certo. Não sei se era de Goiás, eu perguntei. Entendi. Se da plateia Tá. tinha problemas. Tá bom. Então, pessoal, isso é um problema recorrente, né, que está acontecendo quase no Brasil todo, não é em todas as concessionárias, mas em algumas concessionárias, mas isso é fruto, né, da alta inserção da geração distribuída na rede, né, de distribuição. A gente sabe que quando você tem um gerador, né, ligado à rede de distribuição, em determinado momento esse gerador vai estar, né, injetando energia. Por quê? Porque nem toda a energia produzida vai ser autoconsumida, né, que a gente chama exatamente da simultaneidade. Então, uma parte daquela energia que está sendo gerada, você está autoconsumindo, e a energia que está sendo gerada a mais do que o consumo, ela está sendo injetada na rede. Então, isso existe desde que, né, iniciou a GD. A questão é que, com o aumento, né, das instalações de sistema de geração de energia no mesmo circuito, no mesmo alimentador que sai lá da subestação e vai atender, né, as unidades consumidoras, né, pode ser que em determinado momento, que é o momento em que a soma das gerações, né, que estão penduradas nesse circuito seja maior do que a soma do consumo, tá? Porque o que acontece é quando você está gerando mais do que a sua carga, aquela diferença de energia que está sendo injetada, o teu vizinho está consumindo. Mas se ele tiver uma geração também, então vai ser 2 gerações injetando na rede. Tá? Então, isso, se eu tiver, né, a soma dessas gerações maior do que a soma do consumo, o que é que vai acontecer? A corrente que vem lá da subestação da distribuidora para a carga, ela vai circular em sentido inverso. O que é que isso causa? A gente sempre fala, a inversão do fluxo de potência, na realidade, é a causa, não é o efeito. Né? A gente tem que saber qual o efeito que causa essa inversão de fluxo de potência. Então, ela causa aumento do nível de tensão nos barramentos da subestação. Tá? As subestações têm controlador de tensão, tem as proteções, mas existem limites. Tá? A gente sabe, quando a gente vai, inclusive, dimensionar na usina fotovoltaica, a gente tem lá um disjuntor de 20 amperes, se ultrapassar essa corrente, o disjuntor vai disparar. Da mesma forma, na subestação, as proteções vão disparar. Então, precisa haver uma série de investimentos na subestação para poder adequar o nível de tensão aos padrões, que inclusive esses padrões são definidos pela ANEEL. Né? A ANEEL tem uma resolução que é o PRODIS, no módulo 8 ele tem indicadores de qualidade. Você vai ver que lá nos indicadores de qualidade tem níveis de variação de tensão em regime permanente e em regime temporário. Tá? Então, em regime permanente, é 3% que o nível de tensão pode variar. Tá? Por quê? Porque isso prejudica, né, a qualidade de energia que as unidades consumidoras estão recebendo. Então, quando eu estou injetando potência na rede maior do que a carga, tá, esse fluxo reverso vai fazer que aumente a tensão lá no barramento da subestação. Tá? Isso que está acontecendo aqui no Brasil, né, aconteceram já em mercados mais amadurecidos. O que é isso? Mercados em que a geração distribuída começou antes, como na Alemanha, como nos Estados Unidos. Tá? Então, se vocês forem fazer uma pesquisa na internet, vocês vão encontrar, inclusive, artigos falando sobre essa questão da inversão do fluxo reverso, que aconteceu na Alemanha em 2012. Tá? Quer dizer, há mais de 10 anos atrás. E o que foi que o órgão regulador fez? Exatamente o que está sendo feito aqui. Tá? Só que lá não chegou a ser a você praticamente indeferir, né, uma conexão na usina. Lá eles limitaram, tá, entre 30% e 70%. O que é isso? Você limitava o limite de potência que você podia injetar na rede. Tá? Você não podia injetar toda a energia, né, do teu gerador na rede. Tá? Em alguns casos foi mais extremos. Por exemplo, na Califórnia, chegou a ter a mesma decisão de alguns, né, orçamentos, indeferimentos que algumas concessionárias fizeram, que é exatamente dizer o seguinte, né, dizer que você só pode injetar no período de 18 até 5 horas da manhã. Quer dizer, como é que você vai injetar à noite se você produz durante o dia? Né?
Então, a gente já pensa logo o que é em sistema de armazenamento, né? Então, eu vou armazenar aquela energia produzida no dia e vou injetar à noite. Mas, pessoal, isso aí não faz sentido. Porque se eu estou armazenando energia na bateria, o excesso de energia que era para ser injetado, eu não posso mais injetar, ao invés de eu injetar na rede, eu vou usar essa energia na bateria para atender minhas cargas durante o período noturno. Não faz sentido eu injetar, que eu vou receber já com desconto de ICMS, né? Tudo bem que o ICMS é só sobre a TURG, mas tem estado que está cobrando sobre a terra também, entendeu? Então, como o estado tem autonomia em cima do ICMS, você tem vários modelos diferentes de aplicação do ICMS sobre a energia injetada. Tem estado que não cobra nem o ICMS, tem estado que cobra ICMS só sobre a TURG, tem estado que está cobrando ICMS sobre tudo, tá? Então, você vai ter isso aí, fora isso, você vai ter, se você for GD2, quer dizer, se a tua usina foi, né, entrado com parecer depois do dia 7 de janeiro de 2023, você vai pagar ainda aquela taxa do fio. Então não tem sentido você colocar um sistema de baterias para armazenar, né, toda a energia que você não injetou durante o dia para injetar à noite. Na verdade, você não vai injetar. Agora, isso, né, traz assim novas oportunidades, né, de negócio. É o quê? São sistemas de armazenamento. Tá? Então, o sistema de armazenamento, né, é uma oportunidade de negócio que você tem, não para você armazenar toda a energia que você gera, mas, na realidade, armazenar aquela energia que você iria injetar e que a concessionária indeferiu. Né? É claro, pessoal, que o que a gente está vendo na maioria dos casos que está acontecendo é exatamente a concessionária não dando, né, não mostrando ao cliente, apresentando todas as alternativas, né, que está prevista na regulação, tá? Para que o cliente tenha acesso à conexão. Até porque o acesso à rede, seja como carga como geração, é garantida por lei. Tá? Existe uma lei federal, existe um decreto que, inclusive, regulamenta todos os direitos, né, dos acessantes. Tá? Então, o acessante ele pode ser tanto uma carga, né, acessante à rede, uma carga como uma geração. Então, essas tecnologias, né, de armazenamento de energias, a gente acredita que cada vez mais vão ser mais frequentes, não só por conta, né, dessa questão, né, de restrição de injeção de energia em determinados horários, mas porque os sistemas de armazenamento, o custo deles, né, estão caindo muito. E já existem algumas aplicações, né, que já é viável. Tá? Então, eu queria deixar um pouquinho aqui também que os colegas falassem, né? O nosso presidente da BGD acabou de chegar, o Guilherme Crispim. Crispim, eu vou deixar para você se apresentar aí. Bom, obrigado. Bom, eu não preciso me ouvir, né? Então daqui a pouco eu coloco isso. Primeiro, desculpa aos colegas aqui o atraso. A informação boa é que a Polícia Militar de Goiânia está funcionando, está fazendo blitz, está parando, está pedindo documento, enfim. E quando você está sem um documento, você tem que usar um bom argumento para não estar com ele e usar o do celular. Funcionou, cheguei, mas precisei conversar. Bom, perto dos desafios que a gente está tendo no nosso setor, pano pequeno. Agora, isso de certa forma, né, e já conversando já há algum tempo aqui com o Sidney, que é o nosso diretor técnico, na hora que eu começo, vem o PC. Agora, diga. Citroën C4 Palas preto, placa RBTO 0E22, aqui na rua 30, com os vidros abertos e tem um notebook no painel do carro. Achei legal isso. Parece que o dono de um Citroën C4 Palas preto RBT 0E22 na rua 30 está com vidros abertos e deixou um notebook. Eu não pegaria porque eu ia achar que era pegadinha. Tem alguma coisa nesse notebook que vai me deixar enrolado. Mas, se não for pegadinha, aconselho ir lá. Se tiver parado em local proibido, lembra do tema da Polícia Militar que está funcionando em Goiânia. Vale a pena o recado ir lá tirar. Não é de nenhum de vocês, né? Muito bem. Não, o pessoal aqui só está de carro elétrico agora, está na tendência. PC é implicância, né? Valeu. Não. Então, gente, 11 anos de
de GD, se a gente considerar ali 2012, e 11 anos de temas distintos, né? Nesse país continental nosso, de várias distribuidoras. Talvez recente, acho que o pessoal falou aqui da 14300 e da mudança da 1059 agora, provavelmente a Raquel tenha falado disso, da resolução 1000. E tudo isso que a gente está dizendo aqui para vocês, fica como sugestão. A gente traz um resumo, a gente levanta os pontos que muitas vezes a gente percebe na discussão do dia a dia, mas fica uma sugestão de que vocês, em algum momento, e que em algum momento breve, leiam essas resoluções, entendam o que está ali, leia a 14300, para que vocês possam cada vez mais, junto ao cliente de vocês, entender o que está sendo dito e o que é que a gente está buscando discutir no mercado. A BGD já, desde a sua fundação, que é ali em setembro de 2015, estamos indo para 8 anos, a gente vem trabalhando nessas pautas no mercado. Muitas vezes, o nosso associado, claro, é normal, natural isso, numa ansiedade de querer respostas rápidas, imagina que é um processo que se resolve de uma hora para outra, da noite para o dia, como os que a gente tem enfrentado agora. Não é bem assim. A gente tem trabalhado, sim, muito forte em várias áreas, em vários temas jurídicos, técnicos, regulatórios, para que a gente possa avançar no setor. A afirmação e a certeza que eu posso dar para vocês é muito baseada naquela conversa que a gente teve ontem de manhã, de que o setor de energia e de energia renovável e de recursos energéticos distribuídos, guardem muito essa palavra, RED, recursos energéticos distribuídos. Esse é o próximo passo quando a gente estiver falando de geração distribuída. Por que recursos energéticos distribuídos é a nova fronteira? Porque ele agrega uma série de alternativas. E eu acho que vale a pena vocês começarem a olhar para isso como um mercado. Não só o mercado fotovoltaico, de instalação de sistemas, enfim, né, da GD raiz, vamos dizer assim, ou do que está ligada muito diretamente a ela, mas tudo que está no entorno. Mobilidade elétrica, armazenamento, novas tecnologias, novas formas, o agro muito forte, a agrovoltaica, principalmente aqui em Goiás. Então, assim, a discussão aqui ela passa por esses aspectos, mas dentro do aspecto comercial, eu acho que vale muito a pena a gente considerar esses pontos. Bom, essa é a fala que eu faria inicialmente. Eu vi aqui que cheguei quando o Sidney estava falando. Sidney é um grande especialista do setor técnico, está nisso há muito tempo, conhece o sistema elétrico brasileiro e nos ajuda muito nessas discussões com a ANEEL, com o Ministério de Minas e Energias e com outras associações, fazendo o contraponto. Carlos Cunha aqui, provavelmente, Carlos já se apresentou, é o nosso diretor regional aqui no estado, tem também nos ajudado muito, é uma referência para vocês e aqueles que são associados aqui. A Raquel é diretora em Alagoas e também coordenadora do regulatório nosso. Ajuda muito, nós temos grupos dentro da BGD, grupos de WhatsApp específicos, que muitas vezes questionam temas regulatórios, muitas vezes é a Raquel que está ali ajudando, respondendo a dúvida do nosso associado. Voltando então aqui à nossa mesa, ao nosso debate, o que eu queria ouvir de você, Raquel, né, nessa discussão toda, é o que você sugere, por exemplo, aqueles que... Eu sei que parece, né, Cunha, você falou que Goiás ainda não está enfrentando esse tema que está fervendo em outras distribuidoras, certo? Esse ainda é um problema que nós ainda não estamos sentindo na pele, mas vamos sentir. Começou em Minas Gerais, hoje já são 8 concessionárias que já estão apresentando essa justificativa para não liberar, né, ou para cancelar parecer de acesso. Então a gente sabe que isso vai prejudicar, num determinado momento deve chegar para nós aqui em Goiás também. Mas eu queria primeiro perguntar para a plateia que está nos ouvindo o seguinte: quantos de vocês são integradores aqui nessa plateia? Ótimo. Quantos de vocês são empresas de projeto? Empresas de projeto. Tá. E quantos são geradores? Geradores de energia.
Maravilha. Nós estamos tendo um problema muito sério agora, e eu queria a ajuda da Raquel e do Crispim aqui para nos ajudar numa questão que ela é agora, nós estamos vivendo isso, é uma coisa recente aqui para nós, e que eu queria saber também da plateia como é que está isso para vocês. Quantos de vocês tiveram ou clientes ou projetos de vocês de optante B que o pessoal agora quer cobrar ou passa para paga demanda ou não pode compartilhar mais a geração? Quantos estão tendo esse problema? Aí, ó, esse é um número que já está começando a afetar nós aqui agora. Há uns 60 dias atrás, o pessoal nosso aqui, os agentes do setor, começaram a receber as cartinhas falando a respeito da questão. Olha, ou vocês vão pagar multa, ou volta, não vai compartilhar mais energia, não pode, só pode usar numa unidade consumidora, ou vocês vão pagar o optante B agora, vai passar de novo para o optante A. O pessoal veio me perguntar, qual que seria a opção? O que nós devemos fazer nessa situação? Aí eu pergunto aí, Raquel, nosso presidente, aí, qual que é a orientação? O que nós devemos fazer? Vou passar sempre as damas primeiro, né? Mas como agora a gente está brigando por um mundo igualitário, eu vou passar na frente, que eu estou na ponta, começa de, sabe? Não, eu vou dizer o que a BGD fez ou tem feito nesse sentido, e a Raquel participou disso, né? Sidney também. Logo que saiu a 1059, ali em fevereiro, pouquinho antes até do Carnaval, me lembro um pouco antes do Carnaval, porque o pessoal trabalhou no Carnaval, né? E às vezes a gente recebe uns WhatsApps ou uns e-mails mais intensos, dizendo o que a BGD está fazendo. A gente está trabalhando no Carnaval. Contestando, dentro de um recurso administrativo, que é uma proposição jurídica possível, a agência reguladora, por alguns temas que foram propostos nessa resolução 1059, e um deles foi esse, Cunha, a questão do optante B. Lembra? Sidney e Raquel vão lembrar. A gente achou, questionou isso, dizendo, Nel, isso é um absurdo. Né? Assim, já seria um absurdo se você colocasse isso para o novo entrante, porque isso não está previsto. A lei permite que ele faça essa opção. Já seria um absurdo para quem viesse. Para quem já tem feito o processo já, né, dentro da opção do B optante, e de repente ele tem que, de forma obrigatória, mandatória, mudar, sem olhar tudo o motivo, né, por que ele fez essa opção, isso é completamente sem sentido. E isso vai gerar judicialização, isso vai gerar trabalho para a agência, enfim, para o setor. Mas nesse ponto, inclusive, é chato, cansativo, mas eu fico muito seguro de que quem o fez tem o direito que fez. Então, só para fechar e passar para a Raquel, para ela que possa debater um pouquinho mais esse tema. Oi? Eu falei tudo. Então, mas a gente fez isso, a gente tem o recurso colocado lá, e a gente já questionou a ANEEL pela resposta, porque é um procedimento legal, formal, e a ANEEL ainda não nos respondeu. Então, assim, mais de uma vez a gente já solicitou esse retorno. E aí, ANEEL? Nós não concordamos com isso. Qual é o posicionamento de vocês? E ela ainda não respondeu. Então, assim, tem algumas coisas que a gente às vezes barra no limite público, no limite legal do que a gente vive no Brasil, infelizmente. Obrigada pela parte que me toca. Bom, o que eu vou complementar, que o Guilherme colocou, vou tentar falar na linguagem de quem não é advogado. Guilherme já posicionou mais ou menos aí o que a gente poderia chamar de direito adquirido, que pessoas que entraram antes da resolução, então ela conhecia um determinado cenário, então ela apostou, ela fez aquele investimento confiando naquele cenário e vem um processo regulatório modificar isso. E nós temos o outro que é pós-regulatório, né, pós a resolução 1059, e que, por mais que seja conhecido esse cenário, as nossas teses jurídicas é que a gente tem uma lei federal, e acho que poucos aqui conhecem, a gente chama de pirâmide de Kelsey, onde existe uma hierarquia das normas. Então, uma resolução, né, de âmbito administrativo, ela não pode limitar direitos onde nós temos uma lei federal dando esse direito. Então, é um dos questionamentos. Mas, infelizmente, o judiciário ele não é uma porta rápida.
de se resolver. Então, e também não dá para trabalhar em situações coletivas, como muitas vezes, né, os nossos associados muitas vezes pedem para que a gente entre com a ação coletiva, e não é simples assim. Então, entrando aqui, o cenário judicializar casos individuais, tá? É olhar, procurar um especialista, verificar o que, dentro do caso, quais são as melhores estratégias. Outra coisa, a estratégia de um colega não é o mesmo para você. Então, é preciso analisar os fatos, né, se foi antes da resolução, se foi depois, como é que foi constituído esse empreendimento, para buscar as melhores teses jurídicas para discutir isso, buscando aí a melhor eficácia para o consumidor. Tá? É a minha sugestão. Mas eu quero complementar um pouquinho do que o Carlos falou, umas dificuldades aqui, sobre essa questão de mudança de normas. A própria Resolução 1000, ela tem lá um trabalho, né, na verdade uma disposição, em que as normas têm que ser publicadas pelo menos 90 dias antes de serem... 90 dias, confirma? Antes de serem cobradas. Tá? Então, se ela, por acaso, a distribuidora vier com uma norma técnica nova, ela não pode cobrar isso imediatamente, ela tem que dar publicidade disso 90 dias antes. Outro ponto é... Bom, eu acho que uma dúvida que todo mundo deve ter também é que nesse caso de mudança de normas internas da concessionária, vale as duas normas também? Porque uma empresa, por exemplo, adquiriu a outra. Aí ela tem uma regra que ela já atua em outros estados com uma regra que ela entende que é a mais acertada. E tem uma regra anterior. Nesse caso, de maneira administrativa, interna, ele pode atuar das duas formas ou ele tem que manter a regra antiga por 90 dias sem entrar na nova? Sem entrar na nova. Sem entrar na nova, dias, tá. Certo? Agora, quando a gente tem regras favoráveis, a gente costuma conversar com a distribuidora para que entre essas novas regras favoráveis, tá? Sempre o benefício, sempre o que é benéfico, ele vem a favor do consumidor. Tá? A gente sempre pode postular dessa forma. Teve dificuldade? Outras questões que eu tenho nesse sentido, muito dificuldade de comunicação com a distribuidora. Pessoal, tentou os canais de comunicação, não conseguiu, ouvidoria. A ouvidoria, nós temos o próprio site da ANEEL, ela tem a relação de todas as ouvidorias das distribuidoras. Então, vocês podem pegar esses canais no próprio site da ANEEL para poder saber qual o canal da ouvidoria para fazer essas reclamações. Teve dificuldades? Faz reclamação na ANEEL. E aí, o certo, gente, é promover todas essas diligências administrativas antes de procurar o Poder Judiciário. Porque você vai mostrar, a gente, né, como advogada, a gente pega toda essa construção administrativa, toda a tentativa do consumidor de buscar uma solução e teve portas fechadas, e quando vai para o judiciário, ele diz, opa, peraí, olha aqui, ele tentou todos os meios, mas a distribuidora não quis de forma nenhuma resolver tal situação. Então, fica mais fácil a gente trabalhar tecnicamente no judiciário. Então, pessoal, eu queria complementar, é o seguinte, essa nova regra do optante B, ela veio, na realidade, para acabar com a geração remota, tá? Por quê? Porque o optante B, ele continua válido para você fazer conexão na rede de um sistema de geração, mas ele continua válido sem enviar nem receber crédito. Então, quer dizer, se você tiver o cliente optante B que tem carga, continua valendo, entendeu? O que você não pode é o excedente de energia enviar para outra unidade consumidora ou esse optante B receber excedente de energia de outra. Mas o optante B, ele continua sendo apto a gerar a sua própria energia. O que ele não pode é enviar ou receber crédito. Tá? Então, o que estava acontecendo? Estava acontecendo que, né, as pessoas estavam se aproveitando da condição do optante B. O que é isso? Você tem um transformador de 112,5, então você tinha um terreno, pedia uma conexão de média tensão, colocava um transformador de 112,5 e logo em seguida, né, que a geração era, o sistema era conectado, pedia, né, o optante B. O que é? Você está conectado em média tensão, optante B, mas pagando a tarifa de baixa tensão, sem pagar a demanda. Tá?
Então, o que não pode acontecer é você retroagir, né, para quem já tinha, que é isso que eles fizeram. Né? Então a regulação mudou, porque isso é um direito adquirido. Aí, nesse caso, só vai resolver no judicial. Por quê? Porque nem a distribuidora nem a ANEEL vai dar um parecer contrário à norma que foi a ANEEL que escreveu. Né? Então tem que ir para o judicial. Agora, voltando no caso, se você tiver um cliente que ele é optante B, ele pode gerar energia para consumo próprio, para injeção, mas esse crédito voltar para a unidade consumidora. O que ele não pode é enviar e receber crédito. Só para ficar claro. Pessoal, nós temos mais alguns minutos aqui e eu acho que esse é o tipo do painel, o tipo do debate, e é uma oportunidade para que as dúvidas de vocês venham sendo colocadas para esse time de especialistas aqui. E eu faço questão de levar o microfone para quem quiser falar. E o Carlos Cunha faz questão de levar o microfone para quem quiser falar. Vamos aproveitar, pessoal. Exato. Já temos aqui a assessoria da ABGD, então se houver alguma pessoa que queira fazer alguma pergunta referente à questão regulatória, o momento é agora. Eu não conhecia esse Alguém se habilita? perfil, Levanta a mão. Esse perfil, assim. Você tá igual Alguém? o Luciano Huck, hein, Carlos? Aqui? Ele não tá ouvindo, olha lá. É o Luciano Huck de Goiás, olha. Se apresenta, amigo, mas faz pergunta fácil, tá? Tá, joia. É o combinado. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Erickson, sou da Lupa Energia. Já aconteceu esse caso ontem de informação de uma usina que já estava em produção como bioptante, transformador de 112, e o cliente recebeu o comunicado. Dentro desse comunicado tinha prazo, né, para ela responder. Qual que é o primeiro passo para a gente confrontar esse comunicado da Equatorial? Vai? Veja, eu estava escutando Aqui, agora. né? Olha, referente à distribuidora, você vai ter que ou imediatamente ajuizar para tentar ali uma liminar, a gente chama de tutela antecipada, para que não seja enquadrado, para que não seja desenquadrado do bioptante, na verdade essa seria a formulação correta. Dependendo do prazo, não conseguindo, vai ser enquadrado, então você vai ter que informar, responder como é que você deseja, qual carga que você deseja, tá, dessa do bioptante, e seguir judiciário. ANEEL pode fazer reclamação, tem que fazer, a gente sempre pede para fazer, mas não vai adiantar, porque a resolução, como o Sidney colocou, foi feita pela própria ANEEL. Possivelmente ela não vai dar aprovar, passar um parecer ali favorável para a bioptante, onde ela teve um entendimento totalmente descabido por nós, juristas, né, que trabalhamos no judiciário, que faz sentido, mas foi a hermenêutica dela. Então, a gente vai para a ANEEL, mas tem que acreditar. Bioptante, infelizmente, para a gente tentar deixar ele enquadrado como bioptante, enviando ou recebendo créditos de energia, tem que ir para o judiciário, não tem outro caminho. E não é fácil, tá, gente? Apesar do judiciário ele ser um caminho de construção, de tentar garantir direitos, também não há nenhuma dizer que há uma garantia de que vai conseguir uma liminar ou mesmo ter um êxito ali no final. Mas é brigar pelo direito do consumidor. Raquel, só aproveitando o seguinte, a pergunta a que ele fez aqui, eu acho que a pergunta que fica no ar é a seguinte: eu respondo o que para a concessionária? Ou não respondo? Não, tem que responder porque ela vai te desenquadrar. Se não responder, ela vai te desenquadrar imediatamente. De qualquer forma, você vai ter que responder qual você quer entrar. Ou, por exemplo, são duas opções que ela te dá. Ou você não vai enviar ou receber crédito e ficar como bioptante, certo? Né? Essa opção. E a outra seja, você vai continuar enviando ou recebendo créditos, mas você vai ser desenquadrado bioptante. Você vai ter que escolher uma dessas duas. Nesse caso, caberia uma notificação extrajudicial em resposta a esse comunicado que ele recebeu? Pode fazer como diligência, mas vai ter que procurar o judiciário. Bioptante a gente não consegue resolver em esfera administrativa.
Infelizmente, eu sei que todos gostariam que a gente pudesse ter soluções administrativas. Não vai, porque quando é o nosso setor regulatório é pela ANEEL, e a própria ANEEL criou essa tese, tá? Ela criou essa hermenêutica. Então, mesmo que a gente vai ter que responder que ou vai enviar créditos e ficar no grupo A, ou ficar no B optante sem enviar ou receber créditos. Essas são as duas opções para responder. No teu caso, esta usina, esse projeto, ele ainda está enquadrado na 14300, ou seja, antes, na verdade, né? Isso, na 687. Fácil não, né? Bom, gente, não, claro, o Luciano Huck de Goiânia, por favor. Abaixa a minha patente e aumenta meu salário, presidente. Perfeitamente, vamos dobrar. E ó, chegando na meta, a gente dobra a meta, viu? Dobra, de novo, né? É isso aí, vamos em frente. 100% de... 100%. Vamos lá. Boa tarde, meu nome é André, trabalho no Grupo Vantagem Energia. No caso, eu queria, como o seu Carlos comentou aqui, o nosso principal problema aqui no estado de Goiás está relacionado a problemas de comunicação com a concessionária e principalmente grandes atrasos, né, nas respostas, que eu diria não só em relação ao orçamento de conexão, mas trâmites comuns, né, que às vezes ela teria que responder em 5 dias, 10 dias úteis, 15 dias úteis, na parte de projeto. E aí uma questão que a gente tem vivenciado é buscado a compensação, né, prevista no artigo 440, e o qual a Equatorial, dando de exemplo aqui, né, no estado, ela tem se omitido. E aí eu não sei se é por uma questão que ela está no regime de transição, né, ela ganhou 12 meses aí para não ser penalizada, enfim, tem algumas questões que fogem do conhecimento geral. E aí eu queria saber, né, nesse caso aplicado aqui à Equatorial, o que poderia ser feito na esfera administrativa e o que poderia ser encaminhado para a ANEEL, né, ou até mesmo judicial. Bom, minha recomendação aí vem a notificação extrajudicial. Primeiro, assim, tem que entender qual é o momento dessa compensação financeira. O fato dela existir o atraso, existe um momento certo em que a distribuidora tem ali realmente o dever de pagar, dela desembolsar. Tá? Então a gente tem que olhar, e isso depende um pouquinho aí de qual é o tipo de atraso. Bom, mas aconteceu, faz uma notificação extrajudicial, relatando todos os fatos, colocando lá quantos dias de atraso foi, quais foram os itens que foram. Você começa com o processo de solicitação, você pode ter o primeiro atraso na resposta de solicitação, depois você pode ter um atraso na vistoria, depois você pode ter atraso em uma ouvidoria que você solicitou. Então, você pode criar vários tipos de acesso atendendo o mesmo consumidor. Então, criar essa narrativa, essa cronologia, principalmente com datas. A gente tem, muitas vezes, o Estado tem dificuldade ali de estar realmente com as datas todas certinhas. Então, sempre ter uma planilha, colocando as datas que fez as solicitações, quando houve a resposta, para a gente acompanhar de fato o que houve de atraso, faz essa notificação extrajudicial. Teve alguma dificuldade de ter esse reembolso, faz a reclamação da ANEEL. Acredito que na própria ANEEL isso já seja resolvido, para então, caso houve alguma divergência, ir para o judiciário. Mas é um assunto que eu acredito que resolva bastante ali junto, no máximo, na ANEEL. Pode complementar, Sidney. Então, eu queria complementar, pessoal. A gente sabe que você fazer uma reclamação para um ente que você está tendo conflito, tá? É até assim, o que você vai esperar disso? Você vai esperar que ele vá lhe defender? Não. Ele vai, dentro da regulação, ele vai dizer que ele está certo e você está errado, né? O problema é que na Resolução 1000 ele dá todo um passo a passo, né, quando há um conflito entre o consumidor, o gerador, e a concessionária. Tá? Então, lá na Resolução 1000 diz que o primeiro contato é uma reclamação junto à concessionária de energia. Tá? Ela tem prazo, né, ela tem 15 dias aí para te responder. A gente sabe que eles não cumprem esse prazo. Mas aí, se não respondendo esse prazo, você tem um segundo nível, que é a ouvidoria da concessionária ainda. Você ainda não saiu do ambiente da concessionária. Então, a concessionária tem uma ouvidoria que você vai relatar, né, o e-mail que você mandou, você vai mandar cópia do e-mail, que não teve resposta, que esgotou o prazo e não teve resposta. A ouvidoria também tem 30 dias aí para ir responder. O terceiro passo aí seria já na ouvidoria da ANEEL,
que é o órgão regulador. Ah, eu não posso fazer direto na ANEEL? Não. Se você for fazer direto na ANEEL, ela vai pedir o protocolo lá da tua reclamação, você não tem. Tá? Ou ela vai ver que está fora do prazo. Tá? Então, se você for direto na ANEEL, tá? Praticamente não vai ter resultado. Agora eu vou dizer para vocês mais duas opções, tá? Que eu, pelo menos, tenho tido bastante resultado. O que é? A relação, tá, do consumidor do gerador com a concessionária é, antes de tudo, uma relação de consumo. Então, ele está coberta pelo Código de Defesa do Consumidor. Tá? Então, no Código de Defesa do Consumidor, tá, você pode acionar o PROCON ou o DECON, que são as promotorias, né, estaduais ou as defensorias municipais. Geralmente, as prefeituras e os governos do estado, ele tem ou o PROCON ou o DECON. Tá? E hoje, pessoal, no Brasil todo, porque eu já fiz várias vezes em vários estados, é muito rápido e fácil. A maioria dos PROCON, você tem até um WhatsApp. Você faz o quê? Você faz um histórico do caso, você manda as provas, que são os seus e-mails enviados sem resposta, o teu parecer de acesso que tu recebeu, tá? E você pode ter certeza que em 15 dias você vai ter resposta do PROCON. Tá? Então a gente tem acionado muito o PROCON ou o DECON. Tá? Geralmente eu dou entrada no processo a nível do PROCON municipal ou do DECON estadual para ver qual dos dois está na frente. Os PROCONs, eles recebem muita reclamação com as concessionárias, então eles têm um canal aberto com a concessionária, é muito rápido. Eu fiquei impressionado, que eu já usei isso em vários estados e eles dão uma resposta muito rápida. Tá? Qual seria a segunda opção? A segunda opção seria a agência reguladora estadual. Tá? Então, pessoal, todo estado em que o serviço de energia foi concedido a uma entidade privada, através de um processo, né, de licitação, existe uma agência reguladora. Então, do mesmo jeito que existe a ANEEL, a nível federal, existe uma agência reguladora estadual. Pode pesquisar que, com certeza, aqui em Goiás tem uma agência reguladora. Tá? Geralmente, essa agência reguladora ela não é específica de energia, ela atua em todos os serviços que foram concedidos, né, às vezes de água e saneamento, telecomunicações, mas essa agência reguladora estadual, você pode também protocolar, tá? A mesma reclamação que você fez na distribuidora, isso antes da ANEEL. Tá? Então, a agência reguladora, a agência reguladora estadual, você fez uma reclamação na concessionária, você já faz com cópia para a agência reguladora. Não precisa esperar a ouvidoria da concessionária, nem precisa esperar a ANEEL. Você faz a reclamação, inclusive, quando você mandar a reclamação à concessionária, você bota com cópia PROCON, com cópia agência reguladora, porque aí a concessionária vai ter medo dessas duas entidades, tá? Porque eles podem ajudar muito a resolver, né, principalmente atraso. A gente sabe que, na maioria das vezes, é atraso, e além de atrasar, ainda dá um parecer contrário, né, e você fica numa situação perante o cliente bastante complicado. Mas essas duas opções aí, usem, que eu tenho tido bons resultados. Quem mais? Uma terceira opção é Tonhão Torniquete. Não, essa opção não é boa, não é legal, mas é uma opção. Carlos, gente. Vamos lá, pessoal, vamos aproveitar a oportunidade agora. Tá? Mais alguém? Alguém gostaria de fazer pergunta? Ali, ó. Vamos lá, pessoal. Ali, Carlos. Boa tarde. Boa tarde. William da Soltec Energia. Deixa eu tirar uma dúvida. Tem duas opções. Eu escolhi uma, o meu cliente escolheu uma. E ele ainda tem de entrar judicialmente ou está escolhido pronto? Ele escolheu por forma obrigatória. Então, eu diria que a gente pode judicializar sim. Porque ele tinha que escolher. Ele vai escolher e vai brigar. Se ele escolheu lá, tá, eu preciso, porque, por exemplo, nós temos alguns geradores que têm pouco consumo, né? Basicamente, boa parcela ali é para enviar créditos. Escolhe lá a opção de desenquadrar do grupo B para poder conseguir, não ficar preso esses créditos no gerador e judicializar. Né? Porque foi uma coerção, basicamente, né? Foi feita uma coerção.
Ele não teve exatamente uma escolha, mas brigando aí diante dos fatos. Se foi antes da 1059, uma boa pegada aí, a gente já teve mandado de segurança, né, lá no Mato Grosso, que foi basicamente isso. Foi antes da 1059, foi um cenário em que houve grandes investimentos nesse sentido, de pouco consumo no local, e mais remoto tinha que enviar crédito, e conseguiram eliminar, defendendo lá enquadramento no grupo B. Gente, quem perguntar vai ganhar uma senha para o sorteio que vai ter no final do dia. Ó, viu como é que dá certo? Quem não perguntar também ganha a senha, só para estimular a pergunta mesmo, entendeu? Boa tarde, meu nome é Kenon, da Inovação Energia. Entrando mais ou menos nos termos aí com fluxo reverso e optante A e B. Normalmente, tecnicamente, o que teria mais impacto no fluxo reverso seria essas optantes A, optante B, que está fora do centro, que disponibilizaria para a rede, correto? Até pela lei, fala que até 75 kW, que fica dentro do consumo urbano, toda mudança de infraestrutura na rede era por conta da distribuidora. Tem alguma diferença entre não liberar a conexão por inversão de fluxos de baixo consumo abaixo de 75 ou acima de 75 já mini geração? Então, eu sei essa resposta, a Raquel e o Cunha também, mas nós vamos deixar para o Sidney, que é um tema que eu sei que ele gosta mais. Vai lá, Sidney. Então, veja bem, o que acontece? Ficou realmente na resolução essa dúvida. E a ABRAD, né, que é a Associação Brasileira das Distribuidoras, ela mandou um FAQ, que seria o quê? Uma série de perguntas para a ANEEL esclarecer alguns fatos, que um é esse aí, né? É a questão seguinte, olha, se eu tenho uma microgeração, tá? Se houver obra, né, a responsabilidade da obra é da concessionária, mas existe, tá, um artigo lá na 1059 que ele fala o seguinte, que não ficou claro, e a ABRAD perguntou à ANEEL, era o seguinte, olha, veja bem, essa questão da inversão do fluxo de potência, tá? Eu considero na subestação ou no transformador de rua? Aí a ANEEL respondeu que no transformador de rua. Então, se for no transformador de rua, vai entrar esse caso de fluxo reverso para pequenas potências. Você talvez não tenha o custo, tá, de adequação da rede, mas ela pode negar, como está negando. Para você entender, eu recebi semana passada, né, do integrador, uma usina de 5 kW que foi negado por inversão de fluxo de potência. É até ridículo, né? Porque, 5 kW, vamos considerar que é uma residência e ele tem uma simultaneidade aí de 30%, que é o mínimo, tá? Então, quer dizer, dos 5, ele está injetando quanto? 70%, que é 3,5 kW. E isso dá fluxo, inversão de fluxo. Veja bem, aí eu tenho que saber qual é a potência desse transformador, tá? Então, tem como a gente resolver isso tecnicamente? Tem. Mas aí, para isso, eu preciso o quê? Eu preciso de todas as cargas que estão ligadas nesse transformador, como todas as gerações, para saber se naquele período, porque a concessionária geralmente ela diz em que hora acontece o fluxo de frequência. Tá? A gente sabe que tem muitos concessionários que estão fazendo relatórios muito rasos. O que é isso? Ele só diz que tem fluxo de frequência, não diz o horário, não diz a potência, né? Nesse horário que teve a inversão do fluxo, e isso é obrigatório. Tá? Na resolução, no artigo 73, fala que a concessionária ela tem que fazer um estudo, tá? E ela tem 5 opções que ela tem que oferecer ao cliente, para dessas opções ele escolher qual a alternativa para evitar esse... Né? E uma das alternativas é exatamente não injetar no horário de dia, injetar só à noite, mas ela tem que apresentar todos os estudos técnicos que comprovam isso. Então, pode haver uma negativa, tá, de conexão, uma microgeração, pode e está acontecendo. Pode não estar acontecendo aqui em Goiás, mas em vários outros estados. Eu recebi semana passada um de 5 kW. Acho que o Ken, você tinha feito, mas tinha 2 perguntas e 2 por 1, não foi? E teve, por gentileza, só para questão do optante A e B também parece. Não, mas era referente isso daí mais da fluxo reverso. Mas pela norma, abaixo de 75, todas as correções tá, com fluxo reverso, não seria por conta da concessionária? Eu não teria que dar o prazo. Ó, eu vou até tanto tempo,
para liberar para você a conexão até adequar a rede, porque aí já não fica por conta do cliente. A norma já garante isso para o cliente. Ele está falando da parte do investimento, Sidney. Que está lá previsto, né? Então, na parte do investimento, veja bem, pode ser que existe uma condição técnica, tá? Que vai ser feito o investimento, mas veja bem, você entra naquela regra, né, do encargo de responsabilidade da distribuidora, né, e da parcela referente ao consumidor. Tá? Geralmente, quando tem investimento, é feito um orçamento do que precisa ser feito para deixar a rede adequada, para adequar a situação. Desse orçamento, uma parte a concessionária paga e uma parte o consumidor paga. Tá? Então, no caso da inversão do fluxo de potência, não é questão que você não vai se conectar, né? Quer dizer, que não precisa fazer um aumento da rede para você se conectar. Mas, assim, as grandezas técnicas vão afetar a subestação. Então, não entra naquela questão de dizer, então todo o custo de adequação é da concessionária. Veja bem, isso aí foi o que a ANEEL falou. Isso não está claro. A 1059 ela não trata isso aí. Tá? Assim, de forma clara, do que você está perguntando. Mas a ABRAD fez um questionamento a nível de transformador, não a nível de subestação. A gente estava imaginando que a inversão do fluxo era até a subestação. Não, eles estão já considerando um transformador de rua. Tá? Então, a ANEEL, tipo assim, ela colocou, tipo assim, como se fosse uma carta em branco para a concessionária decidir o que ela quiser. Entendeu? É claro que isso pode ser questionado também, porque você não regula por FAC. Isso é um FAC. A regulação tem que estar prevista em lei e está prevista em regulação. Não tem isso que eu estou falando. Só para esclarecer, né, Sidney? Não está escrito na regulação. Não, e um FAQ é perguntas e respostas, né? FAQ é perguntas e respostas. Agora, o que acontece? Foi a ABRAD, a Associação Brasileira de Distribuidoras, e as concessionárias estão considerando isso como se fosse uma regulação. Como se fosse lei. Eita. Ô, gente, o nosso tempo está esgotado. O que faz com que essa última pergunta tenha um valor ainda maior. Né? Porque não é... Ah lá. Por favor. O tempo esgotou. Tá vendo? Olha, a tua pergunta é super especial. Leva o microfone lá para ela. É uma desobediência civil, sabe, PC, que eu tenho. Uma certa provocação. Ainda mais que agora a gente está contestando lei, aí que a gente contesta mesmo. Por favor. Boa tarde. Boa bem? tarde. Gabriela. Primeiro, parabenizar pela mesa, que eu achei muito importante, necessária, E não é só bela, né, Gabriela? Lá você vê que ela tem conteúdo. Tá bom. Por sua conta, elogio. A moça, sim, linda. Ah, obrigado. Então, mas o meu questionamento é sobre, até para entender um pouco da abertura da própria distribuidora, dos órgãos reguladores, frente ao mercado de GD, vai nesse sentido. Eu queria saber se na hora da composição dessa mesa, se houve o convite também ao órgão regulador, seja daqui de Goiás, seja a ANEEL, e a distribuidora para compor também, para falar, para tirar nossas dúvidas. E se não, fica como sugestão para o próximo fórum, né? Mas, no mais, é isso. Também porque isso é uma questão de enxergar como é que eles se posicionam, né? Frente a um fórum tão importante, né? É isso. Eu peguei o finalzinho, é isso, mas eu peguei o contexto. A sugestão é excelente. Nós tínhamos, me lembrando aqui, né? Nós estamos no 20º fórum, nós já rodamos bastante o Brasil fazendo isso aqui, e realmente é muito bom. Eu estive praticamente em todos, se não todos, acho que eu não tive em todos, mas assim, 90% deles, e eu te confesso que em todos eu aprendo algo mais com os colegas e com as perguntas, enfim. E a gente já teve isso. E, de fato, eu acho que por esse distanciamento, ou talvez esse conflito mesmo, a gente tenha perdido esta conexão. E eu acho que é muito salutar a tua proposta, e vamos nesse caminho. Trazendo até um tema aqui para vocês, eu tenho dito isso na sala ali, nossa, dos palestrantes e tudo. Eu, Guilherme, como presidente da ABGD, semana passada eu busquei um contato com a ABRAD. Eu liguei para
o meu par da Brad, o presidente, o Marcos Madureira, estou buscando contato e uma reunião com ele justamente para esse diálogo, para tentar levar do nosso lado o que a gente está vivendo e também ouvir do lado deles as dificuldades, porque a gente precisa entender também o seguinte, lógico que a gente quer instalar o sistema o mais rápido possível, enfim, tudo isso. Do outro lado, a gente teve uma explosão de usinas de geração distribuída no Brasil inteiro. Olha os números são percentuais assim, aqui mesmo foi quase 100% em um único ano de crescimento comparado aos 10 anos. E as distribuidoras têm que analisar isso. E será que elas estão preparadas com gente e tudo para numa velocidade tão grande algo que é embutido no custo delas. Eu não estou aqui fazendo defesa das distribuidoras, longe disso. Mas é para a gente também tentar uma certa empatia, para a hora que for para a mesa, ouvir do lado de lá, falar, não, mas olha, a gente está tendo dificuldade aqui também nisso. Assim como a gente tem dificuldade no nosso negócio, na nossa empresa. Então, nós falamos isso hoje de manhã, inclusive, a nossa crença é que, além, claro, de todo o processo de reclamar, judicializar, notificação que a gente precisa fazer, mas a gente precisa abrir a caixa também, a cabeça e pensar, vamos tentar dialogar e tentar, opa, peraí, por que não está funcionando? Ou o que precisa melhorar para funcionar? Esse é um papel também da associação. Obrigado pela pergunta, Gabriela. Agora, de fato, o tempo está esgotado. O pessoal está me olhando com um olhar fulminante ali. Então, eu queria agradecer. Olha só, aquela praxe de sempre. Eu vou pedir uma salva de palmas com entusiasmo para quem não estava ouvindo a nossa palestra ficar arrependido. Vamos lá. Obrigado, gente. Boa tarde.